Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque, mesmo pecadores como somos, ainda assim, Senhor, o Senhor não nos desampara. O Senhor nos ama, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus livramentos. Obrigado, Senhor, por dar sua vida naquela cruz para nos dar a vida, Pai amado. Porque o Senhor é a vida. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Obrigado, meu Deus. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, nossas falhas, tudo o que fazemos, Senhor, que nos distancia de Ti, Pai amado. Tudo que olhamos, tudo que pensamos, meu Deus. Pedimos misericórdia, Senhor, e te pedimos perdão, Senhor. Porque somos limitados, Pai amado, e muitas vezes queremos fazer as coisas pelos nossos próprios entendimentos, que não temos, Pai amado. Porque o nosso entendimento é limitado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou, Pai amado. Nos alcançou e nos salvou, Pai amado. Obrigado por esse momento de devocional que estamos fazendo, Pai amado. Peço, meu Deus, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão da tua palavra, Senhor, e de tudo que vamos ler agora, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a João. Evangelho de João. João capítulo 10. Versículo 28, mas nós vamos ler do 22 ao 28, tá bom? João capítulo 10, versículos 22 ao 28. Assim diz a palavra de Deus. O povo rejeita Jesus. Como tinha acontecido nas festas das barracas, referências primeiro João, capítulo 7, versículos 26 e 27, versículo 31, versículos 41 a 42. Também, agora na festa da dedicação, surge a pergunta se Jesus é ou não o Messias, porque o povo esperava um Messias diferente. Jesus não pode responder com um simples sim. Ele responde que suas palavras e suas obras, versículo 25 do capítulo 10, mostram que ele é o Messias, o pastor verdadeiro. Versículo 27. O que o povo precisa é de fé. Versículo 26. E não de mais provas. E o versículo 22 inicia assim. Era inverno, e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou:
Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza: você é ou não o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço, pelo poder do nome do meu Pai, falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Vamos ler o versículo 30 também. Eu e o Pai somos um. Vamos para alguns comentários e referências. Do versículo 22 ao 30, do capítulo 10 de João. Capítulo 10, versículo 21. Pode dar vista aos cegos. Referência à cura do homem cego. Referência João capítulo 9, versículos 1 ao 7. Aqui foi o versículo 21, tá? Que não lemos. Agora, capítulo 10, versículo 28. Vida eterna. Referência, introdução do capítulo 2 de João, versículo 2. Capítulo 10 de João, versículo 29. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo. Referência João, capítulo 5, versículos 19 a 23. Muitos manuscritos trazem: o meu Pai, que as deu a mim, é mais poderoso do que todos. E por fim, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Ele é o Filho de Deus, versículo 36. E faz o que o seu Pai quer que ele faça. Referências João, capítulo 5, versículos 19 e 30. E João, capítulo 8, versículo 16. João, capítulo 10, versículos 14 a 15. E também 38. E João, capítulo 17, versículos 21 a 23 e também 26. Por causa dessa união, estar nas mãos de Jesus, versículo 28, é estar nas mãos do Pai, versículo 29. E é isso, gente. Referências do versículo 21 ao versículo 30. Vamos ver o versículo em destaque, que é o 28, que diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo.
O cristão nunca deveria pensar ou falar levianamente sobre a incredulidade, pois um filho de Deus, desconfiar de seu amor, de sua verdade, de sua fidelidade, deve ser muito desagradável para ele. Como podemos, vez por outra, entristecê-lo, duvidando de sua encorajadora graça? Cristão é contrário a cada promessa. Cristão é contrário a cada promessa da preciosa palavra de Deus, que você seja alguma vez esquecido ou deixado a perecer. Se assim fosse, como poderia ser verdadeiro aquele que disse: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Quão valiosa é essa promessa! Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. E são verdadeiras as palavras de Cristo. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Onde estavam as doutrinas da graça? Todas seriam refutadas se um filho de Deus perecesse. Onde estariam a veracidade de Deus, sua honra, seu poder, sua graça, sua aliança, seu juramento, se qualquer um daqueles por quem Cristo morreu e que nele colocaram sua fé fosse lançado fora? Expulse esses temores incrédulos que tanto desonram a Deus. Levante, livre-se da poeira e coloque suas belas vestimentas. Lembre-se de que é pecaminoso duvidar de sua palavra, na qual ele prometeu que você nunca pereceria. Deixe que a vida eterna em você se expresse em regozijo confiante. O Evangelho eleva meu espírito. Um Deus fiel e imutável é a fundação da minha esperança. Em juras, promessas e sangue. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 137. Saudades da pátria. Uma introdução diz assim: Salmo imprecatório. Referência à introdução do Salmo 6, versículo 8, em que o salmista lembra do cativeiro na Babilônia e pede que Deus castigue os edomitas.
e os babilônios, inimigos de Israel. E o versículo 1 inicia assim: Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: Cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa, se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar, se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Lembra, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam: arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 137. Salmo 137, versículo 1. Rios. Possível referência a cursos de água, isto é, os canais e afluentes dos rios Tigre e Eufrates. Referência Ezequiel, capítulo 3, versículo 15. Salmo 137, versículo 3. Canções de Sião. Hinos religiosos cantados no templo. Salmo 137, versículo 4. Como podemos cantar? Em terra estrangeira, impura, por causa da idolatria e da imoralidade, não é possível adorar a Deus e cantar hinos em seu louvor. Somente em Israel, e especialmente no templo, é que esses hinos podem ser cantados. Salmo 137, versículo 7. Os edomitas. Os moradores de Édom, país situado ao sul do Mar Morto, ajudaram os babilônios quando estes conquistaram Jerusalém. Referências: Ezequiel, capítulo 35, versículos 1 a 5. Obadias, capítulo 10. Gente, não é Obadias capítulo 10, porque só tem um capítulo no livro de Obadias. É capítulo 1, versículos 10 a 14. E Salmos
de número 60, versículo 8. No dia em que Jerusalém foi conquistada. A conquista de Jerusalém foi em junho ou julho do ano de 587 ou 586 a.C. Referências: 2 Reis, capítulo 25, versículos 8 a 11, e Jeremias, capítulo 52, versículos 6 a 15. Salmos de número 137, versículo 8. Babilônia. Ao pé da letra, o texto hebraico traz: filha da Babilônia. Referência: Salmos de número 48, versículo 11. Babilônia se tornou o nome do inimigo do povo de Deus. Referência: Apocalipse, capítulo 18. E por fim, Salmos de número 137, versículo 9. Pegar crianças e esmagá-las. Nas bárbaras guerras do Oriente, mulheres e crianças não eram poupados. Referências: 2 Reis, capítulo 8, versículo 12, Isaías, capítulo 13, versículo 16, Oséias, capítulo 10, versículo 14, capítulo 13, versículo 16, Naum, capítulo 3, versículo 10. E a lei de Talião. Referência: Salmos de número 7, versículo 4. Exigia que os babilônios fossem tratados como tinham tratado Jerusalém. Referências: Isaías, capítulo 47, versículos 1 a 9. E Jeremias, capítulo 51, versículos 24 e 56. Sobre esse espírito de vingança, referência à introdução do Salmo 6, versículo 8. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmos de número 137. Que Deus os abençoe.